Eu não quero ir no psicólogo porque, para mim, conversar com um psicólogo ou com um amigo é a mesma coisa. O amigo, você busca aceitação, então você já sabe qual é a resposta dele. O psicólogo, não. O psicólogo, você não está buscando a aceitação do psicólogo. O psicólogo, você quer justamente a ajuda para que ele traga caminhos de como eu vou me aceitar dentro daquilo que eu quero. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Nesse espaço nós recebemos especialistas na saúde e que compõem o nosso grupo para que a gente consiga levar uma informação relevante que traga segurança, informação e facilidade no tratamento e na melhora da condição de saúde de cada um. Hoje é um prazer enorme, estou recebendo aqui a doutora Karine, nossa psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer enorme te receber. Obrigada. A gente trabalha juntos já há quanto tempo? 6 anos. Já são 6 anos, né? Vai ser 6 anos. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, né? E desde que você começou a trabalhar com a gente, o que mudou na sua vida? O que você percebeu de diferente? Como é participar de um programa, de uma equipe multidisciplinar que atende pessoas com necessidades de transformações de vida com relação à obesidade e questões metabólicas? Primeiro é a troca de experiência. E quando você trabalha em equipe, você se interessa, né? Você abre um tempo, você abre um espaço para você conhecer o trabalho do outro. Então eu conheço o seu trabalho, eu conheço o trabalho da Nutri, eu conheço o trabalho do anestesista, eu conheci uma questão cirúrgica e isso tudo complementa o meu trabalho a nível psicológico. Porque eu trabalho a questão do medo do paciente de fazer uma cirurgia, eu trabalho o medo do paciente de fazer uma transformação de vida em que ele vai ter que utilizar outras ferramentas, não só psicológicas, como nutricional, como física. Então isso é um somatório. E aí como é que fica tudo isso na cabeça de um ser humano que decidiu, que escolheu um estilo de vida completamente diferente, porque a bariátrica é um novo estilo de vida. Ela não é apenas uma cirurgia. Então isso é um grande aprendizado para quem trabalha com fator emocional e psicológico. Para mim, só foi somatório. Complemento o meu trabalho de forma bem significativa. Uma vez eu estava vendo um comentário desses, não sei se foi Instagram, se foi YouTube, não me lembro aonde, mas o comentário de um influencer que dizia que ele tinha feito cirurgia bariátrica e ele estava comentando que ele achou que fez a cirurgia muito rápido. Que se ele tivesse descoberto a terapia, a psicanálise, antes de ter feito a cirurgia, que ele não precisaria ter feito a cirurgia bariátrica. E aí eu queria a sua opinião sobre isso. Qual é a importância de um bom preparo no pré-operatório? Porque a minha opinião ela é fundamental. Cada vez mais eu acredito que a cirurgia ela faz parte de um contexto, de um tratamento de uma doença que existem outras opções. E eu sou totalmente favorável a que a pessoa olhe para trás e não tenha a impressão que foi rápido demais. Ela precisa olhar para trás e ver, eu tentei tudo que eu tinha que tentar. Então, eu não sei nem quem foi a equipe que ele escolheu, mas se naquele momento ele olha para trás e ele fala, eu fui muito rápido, eu operei muito rápido, não experimentei outros tratamentos. Eu quero saber o que você acha disso e como uma pessoa poderia utilizar a psicanálise para conseguir controlar uma doença tão séria como a obesidade. A psicanálise é uma parte, né, da questão terapêutica. Existe a psicanálise, existe o humanista, existe o TCC, que é o que normalmente se trabalha com a obesidade, porque trabalha com a questão cognitivo-comportamental. Então, a obesidade em si, como doença, ela pede mudança de comportamento, que é o mais difícil para o obeso. Porque ele já está dentro da obesidade dele, ele se enquadra num perfil de comportamento que ele acha que nunca vai conseguir mudar, justamente por causa do peso dele. Então, quando ela fala assim, poxa, eu
Se eu tivesse feito terapia antes, eu não teria feito a bariátrica, porque a obesidade em si, ela é multifatorial, ela traz consequências na parte da sociedade, ou seja, uma relação com o esposo, com os filhos, com os amigos, com o trabalho. Ela traz uma questão dela de autoestima, ela traz uma questão fisiológica do próprio corpo. Então, não é só tratar a doença, é o que aquela doença reflete para ela enquanto ser humano dentro da sociedade. E você acha que o acompanhamento psicanalítico, ou melhor, o acompanhamento, qualquer tipo de linha exatamente, terapêutico que a pessoa possa optar e escolher, ela vai ser importante não só antes da cirurgia, mas depois da cirurgia também? Principalmente após a cirurgia. Por quê? Porque até então ela tem um ritmo de vida em função do peso dela. Quando ela opera, ela tem um corpo diferente que até então ela não conseguia visualizar. O mais importante de tudo, quando você faz um caminho, doutor Paulo, é como é que você consegue visualizar esse caminho. Normalmente, quando as pessoas vão operar, elas visualizam o quê? O final. Eu quero emagrecer. Mas elas não visualizam esse caminho, esse processo. Por isso que eu sempre digo para todos os pacientes, se importem com o processo. O que é mais importante é essa caminhada até você chegar ao final, ao seu sucesso, ao seu corpo desejado, ao seu peso, ao seu estilo de vida diferente. Se importe principalmente com o processo. Se você entender o processo, você se ganhou. E como é que você acha que ela pode fazer esse interesse? Como é que isso pode mudar? E o que vai mudar na vida dela, efetivamente, do ponto de vista psicológico? Como é que isso vai se traduzir? Isso, no ponto de vista, vamos juntar, né, o emocional e o psicológico. Porque a obesidade, normalmente, ela tem um cunho emocional. E aí a importância da terapia do antes. Ou seja, aonde eu coloquei a comida na minha vida? Qual é a função da comida na minha vida? Porque normalmente, quando a gente se alimenta, a gente não pensa assim, nossa, a cenoura vai me trazer vitamina E, né? O brócolis vai me trazer vitamina A, não pensa dessa maneira. Então, como é que é essa relação que eu tenho com essa comida? Aonde ela está dentro da minha vida? É a primeira pergunta que tem que ser feita. Se ele começar a trabalhar aonde essa comida está dentro da minha vida, ela vai começar a entender outros pontos. O ponto com a relação com as pessoas, o ponto da relação com o trabalho. Aonde ela colocou a comida, por exemplo, eu me frustro. Vamos olhar para a questão emocional. A frustração é um sentimento muito forte no obeso. É a frustração, é a culpa, muito forte no obeso. Então, eu me frustro. Ok, então eu uso a comida para essa frustração. Sim, por que eu não posso aceitar a minha frustração? O que vai implicar eu aceitar esse sentimento? E aonde ele é mais forte? Ele é mais forte no trabalho, ele é mais forte numa relação conjugal, ele é mais forte na família. Então, se ela começar a entender essas questões emocionais e psicológicas que ela utiliza a comida justamente para ser aquele amparo, pronto, algumas coisas vão começar a clarear no estilo de vida dela. E você falou em família, o que eu acho fundamental. É a primeira influência. O apoio, até que ponto você considera o apoio da família importante para que o sucesso do tratamento dela como um todo e essa questão do entendimento dela e essa via psicológica consiga fazer Fundamental. Porque quando a gente faz um caminho e esse caminho a gente não consegue visualizar o meio dele, o caminho que eu digo objetivo, um propósito, tá? Então eu visualizei um propósito, eu quero estar magra com saúde. Se eu não consigo visualizar o meio dele, a família é fundamental nesse meio. Veja que a maioria dos pacientes que passam no meu consultório e dizem que tem total apoio, a decisão deles é rápida, a atitude deles é rápida, eles ficam super motivados e acontece, a coisa flui melhor. Normalmente, quando tem alguém e que assim, ó, para que você vai operar?
Essa pergunta, para quem já tem uma autoestima muito baixa, uma falta de apoio é algo assim muito sério para quem é obeso. E quando você consegue identificar, e eu acho que a avaliação psicológica no pré-operatório da bariátrica, ela não é só para tratar todas as questões comportamentais, mas de certo modo é para identificar algum tipo de comportamento que possa atrapalhar no pós-cirúrgico também. Muito bem. A pessoa que já tem uma predisposição a uma depressão é algo que ela tem que tomar um cuidado com ela mesma. Não com a doença, com ela mesma. Por quê? Porque o seu mental é o primeiro que vai te impulsionar. É o que vai te ajudar a você dizer assim, vou fazer ou não vou fazer. E essa questão, quando você consegue perceber que está na hora de, antes dela fazer uma avaliação ou uma cirurgia bariátrica, ela vai precisar de uma avaliação psiquiátrica. Em que momento você consegue perceber isso em uma avaliação psicológica? Porque nós temos o apoio psicológico, aonde a grande maioria das pessoas vão necessitar e vão atuar e vão conseguir uma liberação para a cirurgia, o entendimento. Essa liberação para a cirurgia nada mais é do que um entendimento que, do ponto de vista comportamental, psicológico, ela está apta, é que ela entendeu os pontos que ela vai precisar utilizar no pós-cirúrgico. Sim. Mas quando você consegue perceber que essa paciente, para conseguir dar esse passo da cirurgia, a cirurgia bariátrica, ela sempre foi vista como um tratamento definitivo, mas nem sempre precisa ser assim. Existem cirurgias de reversão, eventualmente, quando a pessoa não se adapta a determinados tipos de operação. Então, existem cirurgias que você pode, eventualmente, reverter. Questões psicológicas, elas podem ter uma influência muito séria nisso. Algumas vezes você consegue identificar alguma questão mais séria no pré-cirúrgico. E aí você precisa de uma avaliação psiquiátrica. A pergunta é, quando você percebe isso? O tipo de comportamento mais básico é quando a pessoa tem uma compulsão muito forte. É o mais básico que você tem para entender que vai ter uma grande dificuldade nesse pós. Porque 100% acham que quando operar, a compulsão vai embora junto. E há um grande sofrimento, há uma grande angústia. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho essa angústia e esse sofrimento, até onde está indo. Se esse sofrimento é ainda controlável ou não. Se ela se perde dentro desse sofrimento. Aí sim há uma necessidade grande de um acompanhamento medicamentoso, vamos dizer assim. E aí é o psiquiatra. Você sabe que há pouquíssimo tempo atrás eu fui fazer uma cirurgia, na verdade não era uma cirurgia bariátrica, mas em uma pessoa portadora de obesidade com indicação de cirurgia bariátrica, porque ela tinha uma obesidade bem importante. E aí, quando eu estava conversando com ela nesse pré-operatório, ela ia fazer tirar o útero, porque ela estava com muito sangramento, uma anemia grave, já tinha internado para transfundir, etc. E era um caso onde você percebia claramente que ela não podia emagrecer antes da cirurgia, porque ela realmente tinha uma repercussão sistêmica com necessidade de transfusão por conta do outro problema dela, que era a miomatose uterina, tinha um útero muito grande. E aí eu conversando com ela no pré-operatório, eu falei assim, olha, depois do seu útero a gente vai cuidar da sua obesidade. E você precisa se cuidar, porque você é hipertensa também, diabética, etc. Tudo bem. Ah, doutor, tá bom, tá. E aí a gente fez a cirurgia e depois da cirurgia, eu conversando com a família dela, eu ainda não tinha conversado com a mãe dela. E aí a mãe dela me chamou a atenção para várias questões comportamentais dela que eu não falei, mas eu pensei, ela precisa de ajuda, ela precisa de muita ajuda. Ela vai precisar realmente, eu ainda continuo acreditando que em algum momento talvez uma cirurgia metabólica bariátrica faça parte da vida dela. Porém, uma equipe multidisciplinar vai ser mais importante ainda nesse caso específico. Alguns ajustes, né, comportamentais. Ajustes de acompanhamento. O meu ponto é, as pessoas às vezes acham que, é o que você falou, eu vou operar e depois acabou meu problema. Mas as compulsões, as questões comportamentais, elas podem continuar. Os transtornos mentais.
E aí, como é importante ter um apoio e como é importante saber como procurar esse apoio. As pessoas, normalmente, elas acham que resolveram tudo e se houver depois, lá adiante, alguma recidiva da obesidade, elas vão de novo procurar. Mas esse caminho é importante se manter algum tipo de acompanhamento e verificar como elas vão seguir. Tão importante quanto a cirurgia é o segmento e a manutenção da pessoa próximo ao que a gente acredita que seja uma boa equipe multidisciplinar. Você não concorda? Sim. Existem umas coisas muito simples, né? Se a gente parar para pensar. As pessoas acham, todos, que o pensamento, né, apesar de você ter vários ao mesmo tempo, que isso não acumula. Que os sentimentos não acumulam, mas acumulam. A prova é o corpo. O corpo fala muitas coisas em que, justamente pelo acúmulo de emoções e pelo acúmulo de pensamentos, o corpo reage. Alguns transtornos mentais são a prova disso. Alguns transtornos mentais fazem que momentos limítrofes da pessoa ela pegue tudo aquilo que ela sentia, tudo aquilo que ela pensava e jogue para fora de alguma maneira. Ou com síndromes, ou com histerias, né, desesperos, quebrando coisas, né? Então, ela joga. E isso mostra o acúmulo e que as pessoas acham que isso não acontece. Por isso é que é importante trabalhar a questão comportamental. Por quê? Porque no comportamento é que ela vai realmente olhar e falar assim, não, esse comportamento não condiz comigo. Ou esse condiz comigo. Então, geralmente, o que eu passo? Uma dica muito simples. Quer se entender um pouquinho? Faz um diário. É uma coisa que se fazia muito antigamente, né? O diário, e as pessoas pararam de fazer. Comece a colocar ali aquilo que você pensa todo dia, aquilo que você sente todo dia. Passa alguns dias, volte e leia. Se você achar que tem alguma coisa ali que você acha que não combine com você, procure ajuda. É uma excelente dica. Muito simples. E acaba adaptando isso, porque isso também é uma outra questão. Normalmente as pessoas vão procurar acreditar que as coisas são mais difíceis do que normalmente elas são de fato. Uma questão simples, que não custa nada. Nada. Simples. E ela simplesmente se organiza. E é você com você mesmo. Sabe aquela coisa bem íntima e de amigo? Só você vai ler. Só você vai escrever. Você vai colocar ali tudo de forma muito clara para você mesmo. Ninguém vai saber. E depois você vai lá simples, leia e veja o que você acha que está sendo aceitável para você mesmo. Se você acha que não está, vai lá, me ajuda. E quando você atende a avaliação inicial dessa pessoa, que você percebe que eventualmente a família está bem presente, você fica mais tranquila com relação ao resultado final? Como é que você compara isso à pessoa que vai ser familiar ou que coloca alguns conflitos familiares? Não há a menor dúvida que traz um conforto para o profissional saber que a família está ali ao lado. Até porque se algo acontecer, com certeza a gente pode direcionar a família. Eu atendo alguns pacientes que trazem a família toda para conversar comigo. Então eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo, porque a família quer entender todo o processo. E é justamente isso, ou seja, a família quer ser esse suporte emocional enquanto ela está caminhando numa estrada que ela não tem conhecimento, e aquilo que faltar, porque é onde ela vai tirar a comida, e aí a terapia pré faz essa diferença. Por quê? Porque ela vai começar a entender que se eu tirar a comida daqui, o que é que eu tenho que colocar? E se eu não colocar, como é que vai ser? Agora eu queria falar com você sobre uma coisa que é bem relevante e, de certo modo, a gente tem que estar bem atento a isso, que são as pessoas que têm algum tipo de questões de algum tipo de vício, principalmente com o alcoolismo, antes de fazer a bariátrica. E nós sabemos que é uma coisa que tem que ser chamada a atenção, porque é relevante com relação ao índice de alcoolismo do pós-bariátrico de algumas pessoas. Principalmente quando ela já tem essa tendência no pré-operatório. Como é que você trabalha isso? Porque, eventualmente, pode ser uma situação dela não operar. Entende que quando a gente fala que a questão mais básica, né, de um alerta, vamos dizer assim, amarelo, não que seja, mas
É a compulsão. Quando eu digo compulsão, eu digo qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de vício. Dependendo do que você trabalha o paciente, você descobre que realmente ele utiliza a comida como vício, já é o vício em si. Após a cirurgia, ele só vai trocar. Agora, qual é o tipo de vício que ele vai trocar? O trabalho terapêutico e a família, nesse ponto, influencia muito. Que vai fazer com que ele pare para pensar um pouquinho antes. Porque normalmente a pessoa, quando faz essa cirurgia e se sente sem apoio, ele troca muito rápido mesmo. E aí, o apoio terapêutico é fundamental nisso, porque ele vai trocar. É importante que a gente esteja atento a isso, né? Você Exatamente. consegue identificar no pré-operatório essa tendência? Principalmente, de novo, eu volto a falar em relação ao alcoolismo. Retorna ao que ele já tinha. Retorna ao que já tinha. Ao que já tinha. Então, um paciente que tem esse histórico de alcoolismo, ele tem que ser ou acompanhado muito de perto ou eventualmente aconselhado a tratar primeiro essa questão antes de dar um passo adiante. Por isso que o pré-operatório, como você falou na primeira pergunta, sobre se eu tivesse feito a terapia antes, talvez eu não tivesse operado, porque você começa a descobrir aonde a comida tem a função. Se a comida tem essa função viciosa, então eu não vou precisar de outros vícios, porque ela já me ampara. Todo tipo de vício é, de certa forma, uma bengala e algo que você considera que está faltando no seu estilo de vida. Se você entender o que é que está faltando e trabalhar isso, ótimo. Karine, eu não quero entender. Eu só quero passar por cima disso. A gente faz esse trabalho também. Mas é importante entender, pelo menos, aonde a comida trabalha em você. Você acha que a parte mais importante das avaliações iniciais de uma pessoa que chega na equipe multidisciplinar decidida que quer fazer a cirurgia bariátrica? Isso. Porque pode ser que tenham pessoas que chegam na terapia e perguntando se esse é um bom caminho para ela. Muitos. Mas não se decidiu. Não. Muita gente. Mas existem outros que já chegam dizendo, eu quero operar. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí a condução, imagino que seja bem diferente. Porque não é só uma questão de se é bom ou se não é bom, mas será que eu estou preparado para fazer do ponto de vista psicológico? E como é que você consegue perceber isso, essa segurança dela e ver qual o caminho que você vai utilizar desde o começo? Normalmente, quando ela está disposta a pagar o preço. Quando ela está disposta a pagar o preço para aquilo que ela quer, ela realmente quer. A questão é que as pessoas querem ficar magras, mas o quanto elas querem renunciar para isso acontecer, se conscientizar para isso acontecer, se autorresponsabilizar para isso acontecer. E isso, para muitos, é muito difícil, porque isso tem uma influência direta na sua autoestima. Se elas têm uma baixa estima, o que elas pensam? Eu não vou conseguir. Então a gente vai trabalhar o eu não vou conseguir. Será que não vai mesmo? E aí o tempo todo isso vai ser importante, né? Não só até fazer a cirurgia. Isso é um ponto que eu reparo que as pessoas que vão manter um acompanhamento psicológico no pós-cirúrgico são pessoas que vão ter um resultado melhor também. A manutenção do resultado, do acompanhamento psicológico é muito importante. Essa manutenção. Não só usar como uma obrigatoriedade de fazer um laudo e achar que foi muito rápido, mas entender o comportamento e entender esse pensamento do benefício que ela vai ter no pós-operatório também. Normalmente o que acontece, quando ela começa a perceber que a terapia está indo junto com ela, no desejo dela, ela mesmo fica querendo mais e mais e mais na questão terapêutica. Isso é interessante. E vamos parar para pensar também que aqui no nosso grupo nós tratamos de obesidade. Isso. Mas não fazemos só cirurgia bariátrica. Existem uma série de tratamentos que são agregados à obesidade. E para a gente é muito claro que existem pessoas que vão ter indicação, que vão ter desejo, que vão ter passado por outros caminhos antes de chegar à cirurgia. Mas eu entendo que a terapia, o acompanhamento psicológico também seria muito importante para as pessoas que estão fazendo o tratamento com tirzepatida, com Mounjaro, por exemplo. Sim, a dinâmica psicológica ela é muito parecida com a da bariátrica. Por quê? Porque a gente trabalha a autoestima daquela pessoa.
o que ela quer. O emagrecimento tem a ver o quê? A comida. Então, qual é a função da comida para ela? E quando ela, não quero fazer bariátrica, eu quero fazer qualquer outro caminho para o emagrecimento, mas a dinâmica emocional é a mesma, ou seja, ela já está cansada de fazer dieta, ela acha que ela não vai conseguir, a autoestima dela é muito baixa, e é isso que a gente vai trabalhar. O importante é a pessoa. Normalmente ela identifica a obesidade a quem ela é. Então assim, eu sou fraca, eu não tenho força de vontade. E isso não é verdade. Em nenhum momento é verdade. Ela tem uma questão do corpo, que é multifatorial, ou seja, que reflete em várias partes da vida dela. Mas isso não faz dela a personalidade dela. Você consegue, nesses anos todos, perceber quem é a paciente que vai ter o melhor resultado a longo prazo no tratamento da bariátrica, de acordo com a avaliação psicológica inicial? Não é que não tenho certeza, mas muitos indícios que ela passa, sim. Essa, por exemplo, que você fala, não, eu quero operar, e quando ela decide pagar o preço, a maioria tem sucesso. Isso é interessante também. E uma outra coisa que a gente sempre entende... Quando eu digo pagar o preço, não é preço... Não é preço financeiro, é o preço de o que significa a mudança valor, da vida. Exatamente. Né? O quanto eu vou mexer nos meus valores. Isso. Porque a obesidade é questão de valor. A pessoa que ela quer mudar, ela quer emagrecer, ela é que mexeu no valor dela. Ela está disposta a pagar o preço. Ela está disposta a fazer alguma coisa e não ficar com o mesmo hábito de vida que ela tinha anteriormente. Isso. O sedentarismo vai ficar para trás, a escolha alimentar vai ser diferente. Aceitar ela está disposta a mudar esse valor. Dela, que vai mexer na rotina dela, que vai mexer nas questões mais íntimas dela e que ela vai aceitar. A vida precisa mudar. A gente tem que apoiar essa mudança e tem que mostrar um caminho seguro para que isso aconteça. O importante é que ela não se sinta sozinha nisso. A equipe multidisciplinar vem, eu acho, para mostrar isso. Eu acho, não, eu tenho certeza. Por quê? Porque são caminhos que nós vamos mostrar para ela que até então ela não tem essa noção, ela não tem esse conhecimento. Como é que a mente processa na questão do vício? Ela não tem, ela acha que é sempre aquilo ali, porque ela sempre pensou assim, todo mundo pensa assim, então é isso. Então, eu posso mostrar para ela que não é bem isso, e também não é tão difícil assim. Você vai mostrar para ela na questão de todo o corpinho dela, todas as dificuldades que o corpinho dela está trazendo para ela, que não é só o fato da preguiça dela, você vai mostrar isso para ela. A Nutri vai mostrar para ela uma questão de alimento, o que pode trocar, que facilita o corpo. Então, ela vai ter todo esse apoio e isso é que é importante, porque o que ela precisa é só de entendimento dessa caminhada dela. E ver que ela pode esticar a mãozinha, peraí, eu tenho meu cirurgião, esticar o outro eu tenho a minha nutricionista, esticar o outro eu tenho a minha psicóloga, que vão me esclarecer todas as minhas dúvidas, tirando os meus medos, os meus receios, porque o sentimento que mais impede o outro de caminhar é o excesso do medo. O medo é super natural, até para a nossa sobrevivência, mas o excesso dele é que começa a fazer a gente parar. Isso é muito importante, a gente perceber esse tipo de situação e o entendimento da necessidade, Karine, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender isso. Ela tem uma dificuldade muito grande de perceber essa questão desse apoio que ela pode encontrar, que ela já encontrou, e ela tem que saber aproveitar. Mas essa dificuldade está no fato justamente, primeiro, desse pensamento de eu não vou conseguir. Porque são tantas dores, são tantos traumas, são tantas dificuldades, até familiares, que quando ela pensa que ela tem que passar por cada barreira, esse excesso do medo impede. E aí ela fala assim, não, prefiro desistir, porque são muitas barreiras a passar. Eu perguntei para você, quando é que você identifica que a pessoa vai ter um bom resultado? E você fica satisfeita com isso e fica aliviada, de certo modo, porque a gente sempre torce pela pessoa para que ela tenha esse bom resultado. E agora a pergunta vai ser o oposto. E quando você identifica que ela não vai ter um bom resultado? Como é que você consegue trabalhar com ela para que ela faça
um pouco mais de ajuda, um pouco mais de tempo, tentar amadurecer um pouco mais para a cirurgia fazer sentido para ela. Porque para nós hoje é muito claro, não é só a cirurgia. A gente tem que deixar isso sempre muito claro. É um conjunto de ferramentas que ela vai utilizar de certo modo ao mesmo tempo. A cirurgia não invalida outras coisas, muito pelo contrário. Tem que ser utilizado junto e a terapia é uma delas. Essa ferramenta da terapia, para mim, ela é fundamental o tempo todo. Não só antes, como também depois da operação. Então a pergunta volta a fazer. Quando você identifica num bate-papo, numa entrevista inicial, numa avaliação inicial, que a pessoa não está no momento de fazer a cirurgia? Primeiro pelas questões do que ela vive. A minha primeira consulta, geralmente, eu trabalho a questão familiar. Por isso que eu digo que é fundamental. Aonde ela está nesse contexto familiar e como ela se identifica. Se ela não se identificar com as questões da família, existe uma grande barreira aí. E isso tem que ser trabalhado antes da cirurgia. É importante que a gente faça isso. O ideal é que seja trabalhado antes da cirurgia. O que é interessante é que esse tratamento, o melhor tratamento possível para bariátrica, sempre tem que ser um tratamento integrativo, sempre tem que ser um tratamento onde as pessoas consigam entender e perceber a importância de cada etapa e de cada função do que se oferece para ela. Eu não tenho dúvida que isso já é o segredo do sucesso. Uma outra coisa que também influencia muito é o trabalho. As pessoas, o quanto elas trabalham, tem gente que trabalha muito, muito, muito. E ela não quer diminuir isso. Por quê? Porque é um outro vício, vamos dizer assim. Uma outra compulsão pelo trabalho. E aí a pessoa não quer ceder o tempo, ela acha que nunca tem tempo, entende? E quando chega está cansada, trabalha 12, 14 horas por dia, trabalha sábado, trabalha domingo. Então, como ela administra essa questão do trabalho, é algo que dá um alerta amarelo. E é uma das perguntas que eu sempre faço, né? E aí, onde você vai colocar, né, o seu processo pós nesse trabalho? Que horas vai ser a atividade física? Que horas vai ser isso? Isso. Como é que você vai fazer sua alimentação? Porque são pequenos ajustes. Normalmente essa pessoa não tem o tempo para almoçar, ela come rápido. Como é que você vai comer rápido depois de uma cirurgia? Você precisa pelo menos de uns 40 minutos ali. Então, geralmente essa pessoa não tem esse tempo. Ela não tem o tempo para lanchar, ou seja, ela não tem o tempo para criar uma disciplina de os horários de se alimentar, de olhar para ela. O olhar para ela é o quanto ela está produzindo. Entende que é um olhar sempre para fora e não para dentro, que é uma outra questão também que eu trabalho muito. Vamos olhar um pouquinho para dentro agora? A gente já olhou tanto para fora, você já olhou para o outro, já olhou para o marido, já olhou para a família, então vamos olhar um pouquinho para dentro? Isso é primordial. Eu digo para todos, quando vocês operam, a cirurgia em si, ela tem um grande chamado. Tipo assim, olhe para você. Por quê? Porque você vai sentir dor, ou você não vai sentir dor, você vai comer pouco, você vai ter que amassar, você vai ter que ter hora para comer, você vai ter que ter hora para remédio. Então, ela traz essa questão de olhe para você. E aí, quando essa pessoa traz uma questão de que não, eu trabalho muito, eu produzo isso, eu produzo aquilo, eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado, trabalho... Sim. Como é que vai entrar essa questão? Vamos lá, e vamos trabalhar. Karine, nós temos aqui algumas dúvidas que surgiram agora e eu queria que você falasse sobre mitos de verdade com relação a essa questão do acompanhamento e do aconselhamento psicológico na questão do tratamento da obesidade. Então, a primeira parte eu achei bem interessante aqui. Por acaso o psicólogo é coisa de doido? As pessoas têm esse mito, né? De psicólogo, é só porque eu tô ficando doida, então eu vou para... Quando a gente vai num cardiologista, a gente vai porque tá tendo problema no coração ou a gente vai para prevenir? O ideal é prevenir, né? O ideal é prevenir. E sentimentos, emoções, pensamentos, que tal a gente prevenir para que a gente mesmo não se atrapalhe com eles? Esse autoconhecimento que nós temos quando procuramos um profissional na área da psicanálise é muito importante. Isso.
O interessante é, nós não vamos deixar de sentir, nós não vamos deixar de pensar, mas o que nós vamos fazer com eles? Isso é que é importante. Como é que nós podemos processar, por exemplo, os nossos medos? Vamos ter. Como é que a gente pode processar isso? Como é que eu posso filtrar isso? Tantas questões vindo na televisão, só desastres. Como é que eu posso filtrar isso? Para que não venha influenciar em mim, porque eu estou nesse meio, né? Eu estou nessa sociedade, eu vou para a rua. Eu vou passar por essa insegurança. Não tenha dúvida. E a psicóloga, ela vai ficar me julgando o tempo todo? É justamente o contrário. A psicóloga, ela trabalha a questão de forma neutra. Ela não vem para botar você dentro de uma caixinha e dizer para você assim, seja assim. Ela vem para mostrar para você mesmo, né, aquilo que você se enquadra, aquilo que você caminha, como você caminha e aquilo que você deseja. Dentro dos seus desejos, aquilo que está te trazendo algo positivo e aquilo que está te prejudicando. E às vezes a gente não vê o que está prejudicando a gente, porque a gente já está tão inserido ali que a gente não vê. E por acaso a psicóloga, ela tem o poder de ler a mente das pessoas? Não, não tem esse poder. Até de repente gostaríamos, mas não temos esse poder. Ao contrário, o poder está na mão daquele que tem, né, seus ideais. A gente só clareia. Agora, eu não quero ir no psicólogo porque, para mim, conversar com um psicólogo ou com um amigo é a mesma coisa. O amigo, você busca aceitação, então você já sabe qual é a resposta dele. O psicólogo, não. O psicólogo, você não está buscando a aceitação do psicólogo. O psicólogo, você quer justamente a ajuda para que ele traga caminhos de como eu vou me aceitar dentro daquilo que eu quero. Karine, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que procura você com a intenção de emagrecer, precisando de um tratamento para efetivamente perder peso? Isso, a gente vai trabalhar justamente essa realidade dela. Dentro da realidade dela e daquilo que ela pretende fazer, o que é melhor. Porque a cirurgia, ela pede um tempo maior para você. E aí, dentro da sua realidade, do seu conceito, questão familiar, dá para fazer isso? Fazer sempre de modo seguro. A ideia Sempre é de que os modo caminhos seguro. que ela vai escolher, ela vai ter um suporte profissional, um suporte adequado, sem julgamentos, sem críticas, mas com apoio, mostrando um caminho e apoiando a decisão dela. Teve uma paciente, por exemplo, que deixou de fazer a bariátrica porque ela morava sozinha, era sozinha, os pais muito idosos, então ela perguntou, quem vai cuidar de mim? Sim, sim. E aí ela não fez. E essa decisão de não fazer, essa decisão de entender que não faz sentido naquele momento, ela é lícita. Isso. E ela deve ser identificada e os tratamentos podem ser ajustados. E essa clareza que ela tem traz aquela coisa do eu vou tentar primeiro, para não fazer a cirurgia e falar, poxa, eu devia ter tentado outro jeito. E é uma coisa que é muito interessante quando existem essas questões que o paciente retorna no consultório colocando que está em dúvida, que não sabe se é o momento dele, é fundamental que ele fique à vontade para que ele tome a decisão dele e conte com a gente qualquer que seja essa decisão. Isso é fundamental. Teve uma outra paciente que o esposo, né, ele estava com tanto medo que ela operasse, tanto medo, que ela preferiu não operar e tentar outro método de emagrecimento para que ela pudesse diminuir a pressão e se não desse certo, ela fala assim, não, agora eu vou operar, viu, porque eu tentei. Sim. E talvez se ela tivesse operado e tivesse causado uma situação mais delicada para ela com relação a essa relação conjugal. E aí, ao invés de ser uma solução, viraria um problema. Então, primeira dica é, vamos trabalhar dentro da sua realidade, do seu dia a dia, da sua vida, o que você predispõe, né? Tá certo, tá ótimo. Karine, muito obrigado de coração, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade. Prazer enorme trabalhar junto com você, é um aprendizado diário. Eu também amo trabalhar nessa equipe. Eu queria muito agradecer a todo mundo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, foi um prazer, mais um encontro com a participação de vocês. E se você ficou até agora, por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe o vídeo para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Até o nosso próximo episódio.